Nesse momento eu quero cumprimentar todos os meus amados irmãos, meus distintos alunos, amigos de um modo geral. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede, poder estar aqui para postar mais um vídeo aí no nosso canal. Nós vamos estar iniciando uma série de lições da nova revista e da CPAD, a lição de adulto, no terceiro trimestre desse ano de 2024, a lição que nós teremos a oportunidade de estudar é esta lição aqui, e nos traz um título muito importante. O tema maior da lição é o Deus que governa o mundo e cuida da família. E aí tem um subtema: os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. É importante nós observarmos que o tema da lição, que vai aí na revista, que vai nortear todas as lições, geralmente 13 lições esse trimestre, ele vai falar sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus no governo do mundo e também a soberania de Deus no cuidado com a família. É bastante interessante tratarmos dessa temática, uma vez que sabemos que a família está sob ataque, mas Deus, Ele é o Senhor de toda a terra, de todo o universo, e Ele também é o Criador e o sustentador da família. E aqui o livro, o tema da revista vai falar sobre Deus como aquele que é soberano no governo do mundo e da família, e traz aqui um subtema que são os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. É importante observar que nós temos aqui dois livros da Bíblia, os únicos livros da Bíblia que recebem o nome de mulheres. Isso é algo bastante significativo e faz parte da providência divina dentro de uma sociedade patriarcal. Quando eu digo uma sociedade patriarcal, não estou querendo dizer em hipótese nenhuma, como alguns de uma maneira maldosa tenta ler a Bíblia como um livro machista, de uma sociedade machista, patriarcal, fazendo uma leitura totalmente anacrônica, errada, equivocada da Bíblia. A sociedade na época, e não só a sociedade judaica, mas quase todas as sociedades que nós temos conhecimento, ela inicia exatamente, a maioria, não vou dizer necessariamente todas, mas a questão do patriarcado. E isso não há nenhum demérito dentro do contexto histórico-cultural. Porém, é interessante observar que mesmo dentro de uma sociedade patriarcal, nós temos aqui o destaque, dois livros da Bíblia com o nome de mulheres. E é interessante porque o título da lição fala sobre a soberania de Deus no governo do mundo e da família. E sem a mulher é impossível existir a família dentro dos padrões bíblicos. E o que nós temos aqui é que essas duas mulheres, Ruth e Esther, elas foram usadas por Deus para, dentro do seu tempo, elas contribuírem para a ascendência do Messias. Isso aqui é muito, muito interessante. Então foram duas mulheres que Deus usou, cada uma dentro do seu contexto histórico, geográfico, cultural, e elas foram instrumentos de Deus para poder preservar o povo de Deus, o povo de Israel, que é o caso mais especificamente falando de Esther, e no caso de Ruth, para poder exatamente fazer parte também
da linhagem, da sua contribuição histórica quanto ao futuro surgimento do Messias. Então são duas personagens importantíssimas, são dois livros muito lindos na Bíblia, uma história, tanto a história de Ruth quanto a de Esther, histórias maravilhosas, que vale a pena fazermos uma leitura. Portanto, o subtema da lição apresenta que nós iremos trabalhar durante esses 3 meses quais são os ensinamentos divinos que nós podemos tirar no livro de Ruth e Esther, ensinamento esses para a nossa geração. Então, o que nós podemos aprender com a geração de Ruth, com a geração de Esther, o que a nossa geração pode aprender no tocante à soberania de Deus no governo do mundo e no cuidado com a família. Então, seja bem-vindo, bem-vinda a esta lição, e certamente Deus irá falar conosco de uma maneira grandiosa durante esses 3 meses em que estaremos estudando essa revista. Essa lição ela tem como comentarista Silas Queiroz, o comentarista da lição desse trimestre, e nós estaremos aí estudando. E já quero ir direto para a lição, não vou apresentar assim os títulos das lições que virão, mas como sempre trabalharei cada lição no seu tempo. Não gosto de estar lendo a toda a revista para não correr o risco de estar influenciando o comentário de uma lição em relação a outra. Então eu prefiro ler a lição de cada semana e focar apenas na lição de cada semana. Então apresentei o tema geral, não faço ideia do que será tratado nas demais lições, não faço ideia, e vou trabalhar cada lição de cada semana como sempre eu tenho feito. E a lição de hoje, a lição de número 1, de 7 de julho de 2024, desde já eu peço continue orando por mim. Essa época fria, a minha garganta piora um pouco, e hoje eu já senti um pouco a minha garganta. Inclusive comecei a gravar outro vídeo e parei porque não estava em condição, tive que reiniciar aqui a gravação, mas vai desculpando aí aqueles incômodos que aqueles que me acompanham já sabem que eu tenho aí na minha voz. Bem, a lição de hoje, a lição de número 1, de 7 de julho de 2024, tem como título Duas mulheres importantes, mulheres na história de um povo. Aqui é bem importante porque essa lição, a princípio, ela vai apresentar essas duas figuras, essas duas mulheres. E aí é interessante que eu estou observando aqui as demais lições e eu tenho que ter o cuidado para não aprofundar demais nessa lição, uma vez que nas lições sequentes vai adentrar um pouco mais falando sobre o livro de Ruth, contando sobre a história de Ruth, Noemi, o encontro de Ruth com Boaz, seu casamento, depois vai contar a história de Esther, e aí bem detalhado. Eu não tinha observado esses detalhes, eu estou olhando aqui no sumário da lição. Então, basicamente, essa primeira lição é apresentar essas duas importantes mulheres na história de um povo, que é o povo de Israel. Então, basicamente, essa lição ela será uma apresentação mais panorâmica, portanto, não será uma lição longa, um comentário, um vídeo muito longo. Eu vou só ler os textos e me limitar aos textos que a lição propõe, e já ir também para o comentarista sem nenhum aprofundamento, assim, a não ser se houver mesmo necessidade. Bem, o texto áureo da lição nos apresenta: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome
afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, verso 14. Não irei comentar o texto áureo, porque ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto eu não vou comentá-lo agora. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade, sem sombra de dúvida. Aqui, como falei, nós temos essas duas mulheres, que o nome delas aparece em um livro da Bíblia, no caso aqui 2 livros, cada uma sendo a personagem central, a protagonista, vamos dizer assim, do livro, Deus realizando uma obra através da vida delas, mas temos muitas mulheres na Bíblia, algumas que são citadas aí na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, cada uma tendo um papel importante no plano de Deus, e outras sequer que foram citadas. Mas aqui a verdade prática é que o comentarista foi bastante feliz, que sendo conhecidas ou anônimas, as mulheres, muitas mulheres, inclusive o ministério de Jesus, basicamente a maioria das pessoas que seguiam a Jesus, que dava todo o suporte, o apoio ao ministério de Cristo, eram na sua maioria mulheres. Não que, claro, tinha homens também, mas as mulheres eram sempre a maioria. E essas mulheres, elas foram fundamentais no plano divino desde a criação do primeiro homem, da primeira mulher, da raça humana. Então, na verdade, a mulher, ela sempre foi valorizada por Deus. O Novo Testamento, com Jesus, ele dá um destaque ainda bem maior para a mulher. A mulher é colocada em evidência de uma maneira assim bem significativa no ministério de Jesus. Inclusive, era algo que vinha de encontro com a própria religião da época, o judaísmo e os religiosos da época, pois a mulher não tinha vez, na verdade, no sentido de poder conversar com o mestre, de ter lugar de fala, de participar de alguma coisa. Ela era realmente totalmente anônima e não tinha esse papel ativo dentro da sociedade. Mas Jesus, ele fez questão de dar destaque para as mulheres, para as pessoas que eram mal vistas pela sociedade, como os publicanos, mulheres prostitutas, pessoas pobres, aleijados, as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Essas pessoas, elas foram abraçadas por Jesus. Então, essa é uma marca do ministério de Cristo, que ele veio para todos. Havia pessoas importantes que também seguiam a Jesus, havia muitas pessoas importantes, muitas pessoas de um bom poder aquisitivo, tanto homens quanto mulheres, mas a maioria eram pobres mesmo, pobres e pessoas desprezíveis aos olhos da sociedade então e da religião. Portanto, aqui, voltando à verdade prática, o texto mostra que as mulheres, conhecidas ou não, elas foram fundamentais desde o princípio no plano de redenção da humanidade. O próprio Deus, quando do pecado do homem, ele, ao lançar a maldição sobre Satanás, sobre a serpente, ele diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. E essa promessa se cumpriu exatamente em Jesus Cristo. Bem, a leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 4, verso 13 ao 22, e depois o livro de Esther, capítulo 7, verso 1 ao verso 7. A ideia aqui é mostrar aqui um flash, um panorama
da história dessas duas personagens que a revista toda vai se ocupar. E alguns versos aqui foram selecionados pelo comentarista para fazer essa apresentação dessas duas mulheres, como o título da lição coloca duas importantes mulheres na história de um povo. Esse povo é o povo de Israel. Bem, aí no capítulo 4 de Ruth, o verso 13 a seguir, nos apresenta o seguinte: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Aqui há uma história muito linda, que eu não vou entrar em detalhe, que as outras lições vão tratar isto. Mas aqui é um recorte do livro de Ruth, aqui já é no capítulo 4, o verso 13 a 22, há toda uma história muito linda e um drama, algo muito difícil que Ruth enfrenta aí a partir do capítulo 1 até chegar aqui ao capítulo 4, o verso 13. A saga de Ruth e Noemi, a sua sogra, é algo bem difícil, é algo realmente um exemplo, um modelo de perseverança e do cuidado de Deus pela família, pela mulher, e honrar aquela mulher que de fato se dispõe a fazer a vontade de Deus. Isso também pode se aplicar ao homem. E então aqui diz o texto que nesse contexto, depois de ter passado por tantas dificuldades, no caso Noemi, a perda do marido, a perda dos filhos, e Ruth, no caso, a perda do seu esposo, elas voltam então de Moabe, que Ruth era uma moabita, devido a uma seca que havia em Israel, elas vão para as terras de Moabe, uma terra gentia. E depois, quando tanto Ruth quanto Noemi, elas já estão viúvas, elas sabem que elas sentem a necessidade de voltar, principalmente no caso Noemi, de voltar para a sua terra, e as suas noras pretendem vir com ela, e ela tenta convencê-las a não vir, mas por fim Ruth acaba vindo com ela, duas viúvas, sem emprego, sem marido, sem lugar para morar. E nesse período Israel já havia aquela grande seca que havia batido, já havia passado, e agora era um momento, podemos dizer assim, de fartura, mas isso não ia mudar em nada a situação dessas duas viúvas, que dentro daquele contexto histórico, uma viúva, se ela tivesse filhos, ela seria amparada pelos filhos. Mas se ela não tivesse filho, ela sendo idosa, o destino dela seria exatamente a mendicância e pedir esmola. E no caso, se ela fosse jovem, ela poderia até casar novamente ou tornar-se prostituta. Então esse era o destino mais provável para uma viúva que não tinha filho dentro daquele contexto histórico. Mas aí acontece toda a história que eu não vou estar contando agora. Certo é que Ruth e Noemi, elas voltam para Belém, a terra do pão, que agora tinha pão. Antes elas foram embora exatamente porque não tinha pão, não tinha alimento. E agora, dentro lá de um contexto, acontece que Ruth acaba encontrando com o seu futuro esposo, que é o remidor das terras de Noemi, e ela então se casa com Boaz, que era uma pessoa de posse, um homem rico, e que dentro daquela cultura ele ficou como remidor das terras que pertencia ao falecido esposo da sua sogra de Noemi. Então aqui a lição ela já apresenta Ruth casando-se, porque a ideia aqui é mostrar exatamente como Ruth ela entra na geração
ou na ascendência para que futuramente viesse o Messias. Qual é a participação de Ruth, uma moabita, uma estrangeira, não judia, que participou da história da linhagem, que seria da ascendência de Cristo. Bem, então aqui o verso 13 diz então, assim Boaz tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E entrou a ela, que esses termos podem parecer estranhos, porque essa é uma linguagem bastante próxima ao original, esses termos. E a ideia aqui de entrou a ela é no sentido, algumas versões falam aí conheceu-a, é uma outra linguagem também muito própria da Bíblia, do texto bíblico. Então, a ideia de entrou a ela é no sentido da relação sexual. Então, Boaz casa com Ruth, tem relação sexual com ela, e o Senhor, no caso Deus, aí já entra o texto, deixa bem claro que foi Deus quem deu a Ruth a possibilidade de gerar filhos. E aí diz o texto que o Senhor lhe deu conceição. Aqui, conceição também pode ser um termo que soa estranho para alguns, mas é a ideia de conceber, de parir. Então diz o texto que Boaz teve relação sexual com Ruth e Ruth ficou grávida. Ruth ficou grávida e ela teve então um filho. Essa é o auge da história, vamos dizer assim, do desfecho da história de Ruth, que sai de uma posição de miséria, de luto, para agora uma posição de honra. Aí o verso 14 diz o seguinte: então, diante daquela realidade, as mulheres da terra, que é o verso 14, que é o texto que foi usado aí para o textuário da lição, Ruth 4,14, diante então daquela realidade que agora a sua nora, Ruth, esposa do seu falecido filho, tem agora um filho, agora então Noemi, pela lei, aquele filho da sua nora seria também filho de Ruth, filho de Noemi, melhor dizendo. Então isso significaria que Noemi teria a sua memória não seria esquecida, nem a do seu falecido marido, porque teria agora um filho da sua nora que daria continuidade à linhagem. E interessante que esse filho vai fazer parte exatamente da continuidade até chegar à história, no caso de Jesus. Então, isso é bem interessante. Bem, então, diante daquela bênção do filho, Ruth, tendo um filho, as mulheres da terra, então, elas vão dizer a Noemi, que era exatamente a sogra de Ruth. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor. O remidor foi exatamente que Noemi era uma viúva, as terras do seu marido já certamente tinham sido penhoradas, era necessário que alguém comprasse essas terras de volta. E segundo a lei tinha que ser um parente próximo do esposo de Ruth. E havia um parente mais próximo que não quis, não vou entrar em detalhe, e por fim aparece então Boaz. Boaz é o remidor, compra as terras que era do falecido esposo de Noemi, e também casa-se com Ruth, que era a nora de Noemi, e ali então ela passa a ter direitos civis, e também
econômicos. Ela passa de um estado de miséria para uma pessoa protegida agora, numa outra condição social. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor. Seja o seu nome afamado em Israel. Ou seja, você se tornará, elas aqui profetizando, vamos dizer assim, que Noemi se tornasse uma mulher famosa em Israel por tudo aquilo que Deus havia feito por ela. Ao verso 15: e ele, esse filho, te será recriador da alma e conservará a tua velhice. Então esse filho que ela tem, que foi no caso de Ruth da sua nora, seria exatamente um filho que iria recriar a alma de Noemi. A ideia aqui do recriar é bem interessante, porque Noemi de fato estava com a alma destruída, porque quando ela sai da sua terra de Israel, ela sai com o seu esposo, com 2 filhos. Agora ela volta sem o esposo, sem os filhos e acompanhado de uma estrangeira, que é a sua nora. E agora, diante dessa situação, seu coração estava totalmente destruído. E Deus dá a ela um filho através da sua nora. E agora essas mulheres de Israel, elas agora estavam bendizendo, louvando, como o texto diz aqui. As mulheres disseram: bendito o Senhor que não te deixou de te dar remidor, seja o teu nome afamado em Israel. Esse menino, ele te será recriador da alma, ou seja, sua alma será reconstruída através deste menino. Sua alma há de ser reconstruída e conservará a tua velhice. E você terá uma velhice agora de paz. É o que elas estão profetizando. Pois tua nora, que te ama, e esse a gente vai ver no decorrer do livro, o amor que Ruth tinha por Noemi é algo divino, algo muito especial. Então elas dizem: pois tua nora que te ama o teve, no caso o filho, ela te é melhor do que 7 filhos. Então essa nora sua, pelo amor que ela demonstrou a ti e não te desamparou e agora te dá um filho, ela te é melhor do que 7 filhos, porque é ela quem, através dela, Deus trouxe uma reconstrução, Deus reconstruiu a sua alma. É o que nós podemos aqui parafrasear: louvado seja Deus. Verso 16: e Noemi tomou o filho, no caso o filho de Ruth, e o pôs no seu regaço, ou seja, nos seus braços, e foi sua ama. Foi quem cuidou desse filho, desse menino, sendo a ama desse menino, e é claro, sendo a sua avó e mãe também. E as vizinhas lideram um nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome de Obed. Aí deram o nome a esse menino de Obed. E aí agora, a partir de então, o texto bíblico começa a falar da geração de Obed até chegar em Jesus. Então, é bem interessante, aí o finalzinho do verso 17, porque as mulheres lideram um nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome de Obed. E agora começa então aí a linhagem, a ascensão da linhagem de Obed. Obed, no caso, é o pai de Jessé. Jessé, por sua vez, é o pai de Davi. O rei Davi, que era uma representação que a gente pode tomar na Bíblia, que apontava para Cristo. O próprio reino, o reino eterno de Davi,
quando a Bíblia fala sobre isso, um descendente eterno que assentaria sobre o trono de Davi, está falando de Cristo. E olha aqui que então Ruth, esse filho que ela tem, que também é de Noemi, é exatamente quem vai dar a luz a Obed. Obed vai ser o pai de Jessé, e Jessé vai ser o pai do rei Davi. Portanto, Ruth é a bisavó de Davi. Ruth, uma moabita, uma estrangeira, é a bisavó de Davi, do qual vai ascender, no caso, Cristo. Então, Jesus é exatamente um dos, vamos dizer, ascendentes de Cristo. Então aqui, Obed é pai de Jessé, Jessé, pai de Davi. Aí nós temos na sequência, essas são, pois, as gerações de Perez. Essas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz. Que aqui é onde nós temos aqui a personagem, né, o esposo de Ruth. Gerou a Boaz, e Boaz de Ruth gerou a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E aí continua a linhagem, mas a lição só apresenta até aqui, mostrando como Ruth faz parte da história do povo de Israel. E a lição então agora apresenta o livro de Esther, o fragmento do livro de Esther, que é o capítulo 7, o verso 1 ao verso de número 7. Bem, então, olha que já está no capítulo 7, então há um salto aí, aqui já vai pegar também, assim como o comentarista apresentou Ruth, no caso, casando e gerando um filho que vai chegar até a Davi, agora vai mostrar Esther, porém Esther já num momento, depois de toda uma trama, um drama que ela vivenciou com o seu povo, e agora Esther exatamente já apresenta uma Esther rainha, uma Esther já casada, com um rei, e já num contexto onde trama-se algo contra o povo de Israel, para destruir o povo de Israel, e Deus havia levantado a rainha Esther para estar exatamente naquele momento, ali como rainha no palácio, exatamente para ser o meio pelo qual Deus haveria de livrar o povo de Israel da extinção. É bem, muito interessante a história. Então o texto aqui já vai apresentar esse momento, portanto a história, espero que o comentarista ele dê conta de nos apresentar a história assim, minimamente, para nós conhecermos mais a fundo. Portanto, só vou ler o que a lição aqui propõe. Capítulo 7, verso 1 até o verso de número 7. Verso 1 do capítulo 7 de Esther. Vindo, pois, o rei, aqui o rei é o esposo de Esther, o rei Assuero, aí há um convite diante da situação já da sentença ou toda uma trama que acabou envolvendo um decreto, uma autorização do rei para se punir um povo que crescia muito no seu reino, e esse povo era o povo de Israel, e Esther era uma israelita, uma judia, uma israelita, portanto a própria rainha seria morta também, já que o rei havia assinado um decreto para que matasse todos os israelitas. E quem estava por trás de toda essa trama era exatamente Amã.
que já tinha uma rivalidade com um parente de Esté, porque ele não se curvava diante dele, uma vez que Amã era uma pessoa muito importante politicamente e geralmente todos se prostravam diante dele. Porém, Mardoqueu, parente de Esté, seu primo, não fazia isso. E isso causou uma ira muito grande no coração de Amã para poder destruir Mardoqueu e toda a linhagem de Israel. Porém, aí não vou entrar em detalhes, depois de Esté, ela é aconselhada por Mardoqueu que ela deveria interceder pelo povo de Israel diante do rei. Porém, mesmo ela sendo a esposa do rei, ela não podia simplesmente entrar na presença do rei, a não ser que o rei a convidasse. Então, para a esposa do rei chegar e entrar na presença do rei sem convite, ela poderia inclusive ser condenada à morte. Mas aí Mardoqueu, ele dá uma pressão em Esté, mostrando exatamente que ela deveria estar atenta, que ela estava ali no palácio como rainha, porque Deus a havia colocado para aquele tempo. E que se ela não tomasse uma posição, que Deus daria o livramento de qualquer forma. Por outro meio, Deus daria o livramento. Agora que ela deveria refletir bem, se não era para aquele momento que Deus a havia colocado como rainha. Esté, então, pede que orem e jejuem por ela, e assim o povo de Israel faz, e ela entra na presença do rei, a sua presença é aceita, e aí o rei fala para ela o que ela desejava, o que ela queria, que ele dava até metade do reino, e ela diz que ela faz um convite, ela o convida para um banquete, e ela pede que levasse também Amã, que era o grande inimigo do povo de Israel, que levasse Amã para aquele banquete. E ela faz isso por 2 vezes. E na segunda vez ela vai e conta tudo o que estava acontecendo, que a gente verá nas lições aí em seguida. Bem, então o verso de número 1 do capítulo 7 diz o seguinte: que vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse também o rei a Esté, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, qual é o teu requerimento, até metade do reino se fará. Aí o verso 3: então respondeu a rainha Esté e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Isso aqui já é no segundo banquete, quando ela vai revelar o que está acontecendo. Quando o rei ele escuta esse pedido, ele não entende absolutamente nada. Porque o rei diz para Esté, já no segundo banquete, que ela dissesse ao rei qual era a sua petição, o que ela queria de fato pedir ao rei, que programou um banquete, já era o segundo banquete, que ela fizesse a petição, que daria a ela o que ela pedisse, e que ela fizesse um requerimento, requerindo alguma coisa que até metade do reino seria entregue a ela. E aí então ela vai e surpreende o rei com essa resposta: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição. Ou seja, o que eu peço a ti é a minha vida. Estranho para o rei. E o meu requerimento é que dê também a oportunidade do meu povo viver. O rei não entendeu absolutamente nada. Aí o verso seguinte, o verso 4, aí Esté continua:
porque estamos vendidos. Ou seja, nós somos vendidos, eu e o meu povo. E é interessante observar que até então o rei não sabia da questão de que Esther era uma israelita, não sabia que o povo de Israel é quem estava sendo vendido, sabia, mas não que tinha um parentesco com Esther. Na verdade, foi toda uma trama que Amã fez, e o rei assinou um documento, na verdade, por confiança em Amã, mas desconhecia toda a trama que Amã fez em nome de engrandecer o rei, o reino, etc. Aí ela, no verso 4 ela diz: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servo e por serva nos vendessem, calar-me-ia. Ou seja, se nós fôssemos colocados para ser vendidos como escravo, eu ainda ficaria quieto. Eu ainda aceitaria. Ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Veja, se fôssemos vendidos como escravo, eu aceitaria, ainda que aquele que nos oprime, que ela vai revelar quem é, que é Amã, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. O rei perderia o quê? Perderia a sua própria esposa, a rainha. Era isso que Esther estava dizendo. Aí verso 5, então falou o rei a Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? Quem é que fez isso, que está por trás disso? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Quem é esse e quem instigou esse indivíduo a fazer coisa assim? Aí verso 6, e disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. É exatamente o Amã que era o braço direito do rei Assuero. Aí há toda uma trama que eu não vou contar. Amã já tinha feito uma forca para matar Mardoqueu e já estava preparado, o rei já tinha assinado um documento que não podia voltar mais atrás. Voltar só pode ser atrás, é um vício de linguagem. E então, naquele momento, Amã, como diz na nossa linguagem moderna, Amã percebe que a casa dele caiu. Porque exatamente o homem de confiança do rei era exatamente quem estava bolando a morte do povo de Esther, e a própria rainha teria também que ser morta, porque ela fazia parte do povo de Israel. Aí naquele momento, quando Amã escuta isso e o rei Assuero escuta isso, aí o texto diz então que então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Aí Amã ficou desesperado, tem uma atitude mais infeliz ainda, que o rei sai bastante irado e ele vai tentar pedir clemência a Esther, a rainha, e acaba de uma certa forma dando a entender a imagem que passa que ele estava, mesmo que não foi essa a intenção dele, como se querendo de uma certa forma forçar, abusar da rainha Esther, e o rei, o mal sempre tem as suas consequências, e a atitude dele só fez piorar. O fim dele já estava lavrado, mas a situação ficou bem pior. E aí o verso 7 diz que o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Quando ele vê o rei sair irado, ele já sabe, eu já estou condenado. Aí ele foi apelar pela misericórdia de Esther. E aí a gente vai ver o contexto bíblico, ele tropeça ou alguma coisa semelhante e acaba tocando na rainha, mesmo que involuntária, ou se jogando aos pés da rainha. O certo é que
se o rei já estava irado, mais irado ficou ainda, porque além de vê-lo como um traidor, entendeu o gesto dele como querer, se ele quisesse na sua presença, abusar da rainha. E aí a história a gente vai ver, não vou contar, fica aí a curiosidade. E o fim de Amã foi exatamente o que ele desejava para Mardoqueu. Então aquilo que ele idealizou como pena para Mardoqueu aconteceu exatamente com Amã. E aí Esté entra na história como sendo esse instrumento para livrar o povo de Israel da extinção. Então essas são as duas mulheres notáveis que a revista vai apresentar. Não vou dar mais detalhes, não vou dar spoiler aí da história. Quem quiser ler já o livro de Ruth e Esté, eu sugiro que leiam, porque por mais que a gente tenha aqui uma revista em torno desses dois livros, mas são livros, e não há a mínima possibilidade da gente dissecar todo o livro, todo o conteúdo, toda a história. Então vale a pena ler o livro para estar mais bem situado naquilo que nós estivemos comentando. Bem, comentário da lição e introdução. Ruth e Esté são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres, os únicos livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias das Sagradas Escrituras, sem sombra de dúvida. É história belíssima. A primeira ocorrida em Moabe e Belém no período dos juízes, que aqui no caso é a história de Ruth e Noemi, que vai acontecer em Moabe, a saída de Moabe, de Noemi e seu esposo para Moabe, e o retorno para Belém, a saída de Belém para Moabe e o retorno para Belém. Portanto, a primeira ocorrida em Moabe e em Belém no período dos juízes, que era quando os juízes governavam a nação de Israel. Esse período durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda história, ela se dá na Pérsia, isso depois do cativeiro babilônico. Já depois do cativeiro babilônico, essa história vai acontecer na Pérsia entre 483 a 473 a.C. Portanto, centenas de anos depois da história de Ruth, nós vamos ter então a história de Esté. Ruth e Esté viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Mulheres com centenas de anos de distância, porém que tinham as mesmas virtudes morais e espirituais. E aqui a lição cita algumas, que era a fé viva em Deus, uma convicção muito profunda do que elas queriam, a humildade, mulheres humildes, de coragem, muita coragem, obediência a Deus, simplicidade, mulheres simples, pureza, abnegação e temor a Deus e disposição para servir. Temiam a Deus e tinham disposição para servir. Tanto Esté quanto Ruth tinha essas dentre as demais virtudes que não é apresentada aqui no texto bíblico. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico da lição, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeiro subtópico, uma moabita. Descendentes de Moabe, filho, e olha que interessante, os moabitas, eles eram descendentes
no caso Ruth, a moabita, era descendente de Moabe, que por sua vez Moabe era filho de uma relação incestuosa entre Ló, o sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha. Quando Ló ele foi retirado de Sodoma e Gomorra, ele apenas suas duas filhas, que a mulher ficou, né, virou uma estátua. E aí diz o texto que elas não eram jovens, não tinham marido, e elas então embebedaram o pai e deitaram-se com o pai. E da relação de Jó com de Ló, melhor dizendo, sobrinho de Abraão, com uma das filhas, nasceu exatamente Moabe, de uma relação incestuosa, algo inclusive condenado por Deus. Mas exatamente Ruth é exatamente da linhagem de Moabe, como Deus faz, né? Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Então, descendentes de Moabe, filho de uma relação incestuosa de Ló, a moabita, essa é a descrição dela, descendentes de Moabe, filho de uma relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Esse é o histórico dos moabitas. Os moabitas eram um povo pagão que não servia a Deus, era hostil a Israel, inimigos de Israel, portanto, inimigo do povo de Israel, desde os dias do rei Balaque, que tentava destruir o povo de Israel a qualquer custo. Habitavam esse povo, os moabitas, habitavam ao leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Então esse é o contexto do povo ao qual pertencia Ruth. Povo idólatra, inimigo do povo de Israel, dada a imoralidade sexual, e aí Deus escolhe exatamente uma moabita, uma mulher que se destaca pela sua pureza, fidelidade, temor ao Deus da sua sogra e disposta a deixar tudo para que o povo de Israel tornasse o seu povo e o Deus de Israel tornasse o seu Deus. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Isso era improvável. Mas Deus, em vários momentos da história, Deus agiu de forma improvável. Como o próprio ministério de Cristo foi tudo improvável. Nascimento, a infância, a vida, o ministério terreno, tudo foi improvável, mas é assim que Deus faz. Deus pega as pessoas mais improváveis e Deus usa essas pessoas. E eu sou um grande testemunho disso. Dentre os meus irmãos, eu era o mais improvável de permanecer servindo a Cristo. Eu era o mais improvável para tudo, inclusive para viver, porque era muito doente. Ainda tenho enfermidades, mas já estou com 53 anos de idade. Mas eu tive uma juventude, uma adolescência para a juventude muito doente mesmo. Muitas complicações. Deus fez uma transformação na minha vida. Eu era basicamente a ovelha negra da família, mesmo criado num lar cristão, nunca ter desviado da igreja. Mas Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe. Eu sou testemunha disso. Eu sei muito bem como Deus trabalha. Eu não preciso de testemunho dos outros. Eu sou uma testemunha viva de que Deus usa o improvável. E no caso aqui de Ruth, era totalmente impossível aos olhos humanos que Ruth viria a fazer parte da linhagem de Cristo, que dela, da sua geração futura, viesse Davi e daí viesse o Messias. Mas Ruth
fez parte dos planos soberanos de Deus. Exatamente, fez parte da linhagem de Davi, da qual viria o Messias, o Salvador. E aí o comentarista coloca: mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Estão muito acima da nossa compreensão. Ele é soberano. E ele não precisa dar satisfação para ninguém. Porque que ele escolhe uns, chama uns para uma determinada obra e outros não. Porque ele chama, por exemplo, os mais improváveis. E a Bíblia diz que Deus faz isso para que a glória seja totalmente dele. Que Deus confunde aqueles que acham que são, usando aqueles que não são nada. Usando os fracos para confundir os que pensam que são fortes. Usando vasos de barro para que a glória seja toda dele. Então é exatamente assim, que Deus faz, graças a Deus. Então ele é soberano, faz do improvável provável, do impossível possível, quando cremos nele. O tememos e o obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Você que quer ser um instrumento, de fato, nas mãos de Deus, não se autodenominar homem e mulher de Deus, colocar na cabeça que tu tem que virar um ungido de Deus, pastor, apóstolo, seja lá o que for. Hoje, infelizmente, o chamado ministerial foi banalizado. Temos um monte de malandro, de mau caráter, que cai de paraquedas no ministério, que consegue comprar mesmo a posição, ou mesmo ele mesmo se intitula pastor, homem e mulher de Deus, para poder estar usar o nome de Deus para poder ganhar dinheiro, e inclusive para profanar o Evangelho, profanar o nome de Cristo, e esses vão de pagar muito caro. Pode achar que vão passar ileso diante dos homens, mas o fim será fatal. Mas se você realmente quer ser usado por Deus, você não pode colocar nenhuma condição. Não, Deus, eu faço, mas se tu fizeres isso e aquilo outro. Quem dita as regras para o chamado e no reino de Deus é o próprio Deus, que é o dono da obra. Nós não podemos ditar regra nenhuma. Deus faz tudo como lhe apraz, como ele acha que deve ser, assim será. E nada, absolutamente nada que você fizer comprará a graça, o dom, o chamado de Deus. Só que é bem interessante que o comentarista ele foi muito feliz quando diz que Deus é soberano, faz do improvável provável, do impossível possível, quando cremos nele e tememos e obedecemos sem lhe impor qualquer condição. Primeiro, quem é o homem para impor qualquer condição a Deus? A gente vê alguns desorientados que não têm conhecimento nenhum de Deus, colocando condição para Deus agir, prometendo noite disso, daquilo outro, exigindo, ensinando ou desinformando as pessoas que elas devem exigir de Deus aquilo que Deus nunca prometeu, e mesmo que Deus tivesse prometido, ele é soberano, ele faz tudo como lhe apraz. A única coisa que nós merecemos é o inferno. Eu, você, só merecemos o inferno. E em que está o nosso valor? Nosso valor está em Cristo. Tirou Cristo da nossa vida, não temos nenhum valor. Absolutamente nenhum valor. Todos nós nos tornamos inimigos de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Cristo nos alcançou e está sendo gerado em nós. Eu continuo sendo pecador? Continuo. Não sou melhor em nada, não sou melhor do que ninguém. Se há algum valor em mim, há alguma mudança verdadeira, isso é Cristo na minha vida.
tirou Jesus, eu volto a ser o velho homem. A velha natureza toma conta. O velho homem pecador. O que acontece é que quando nós, de fato, permitimos que Deus nos alcance, ou somos alcançados por Deus, e Cristo passa a ser gerado dentro de nós, o nosso velho homem é subjugado. Mas é necessário que continuemos em Cristo, que não desçamos do Calvário. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo estão crucificados com Cristo. O que isso significa? Que Jesus foi crucificado, ele foi sepultado, ressuscitou, mas espiritualmente a minha velha natureza, o meu velho homem, tem que continuar na cruz. Por quê? Porque a cruz era o símbolo máximo de que Jesus estava tomando sobre si os nossos pecados. Ali estava alguém que era inocente, que foi considerado um criminoso, maldito, ali na cruz do Calvário. Então eu e você, se quisermos que Cristo seja gerado em nós, experimentarmos um novo nascimento, a nossa velha natureza, o nosso velho homem tem que continuar crucificado em Cristo, morto para o mundo, para que nós possamos experimentar a ressurreição de Cristo, a nova vida em Cristo Jesus. Esse é o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Nunca você achar que você pode alguma coisa porque você tem tempo de casa, tem tantos anos de crente, conhece a Bíblia de trás para frente, da frente para trás, você tem dom, você ora, você dá dízimo, dá esmola, nada disso compra o favor de Deus. Tirou Jesus da sua vida, tu é um lixo. Você não tem nenhum valor. Você é pior do que os piores dos pecadores que você condena. É só tirar Jesus da sua vida. Quem nos valoriza é Cristo. Daí, nunca deixe passar pela sua mente e muito menos chegar ao seu coração de que você é melhor do que alguém, porque você não é. Você tem que ter consciência que quem te valoriza é Jesus. Se você, por um segundo, tirar Jesus da sua vida, você é um lixo. Você é desprezível. Deus não pode te ver. Nós nos tornamos inimigos de Deus, atolados na lama. Mas a Bíblia diz que em Cristo, nós podemos parafrasear, em Cristo nós somos elevados à posição de justo, a sentar em lugar de príncipe. Mas isso em Cristo. Saiu de Cristo, não, mas eu permaneço na religião. Pouco importa. Eu sou evangélico, eu sou pentecostal, batista, assembleiano, espírita, católico. Pouco valor isso tem para Deus, pouco valor. Quem nos valoriza é Cristo, entenda isso. Religião nenhuma pode acrescentar nada na tua vida, nada. A única utilidade da religião, ela só servirá para alguma coisa se ela te mostrar que você é pecador e que você precisa de Cristo. E apresentar aquele, o único, que é o elo entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Se ela apresentar o pastor, o padre, ou qualquer santo, qualquer intermediário, ela está prestando um desserviço. Ela não está a favor do reino de Deus, pelo contrário, ela está em desfavor do reino. Então a religião só tem valor se ela mostrar, se ela ser um meio para indicar ao homem quem de fato é capaz de salvar o homem. E isso a religião não pode fazer, nenhuma religião. Somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aqueles que são usados por Deus não podem impor nenhuma condição. Eu empolguei um pouco aqui, mas para mostrar, que Deus ele usa quem ele quer, e usou aqui uma moabita. Subtópico 2. A família belemita. A história de Ruth
muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, quando Ruth, a moabita, casa com o israelita. Então, a história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Eram quem? Elimeleque, que era o chefe da família, o patriarca Elimeleque, a sua mulher Noemi e os 2 filhos, que eram Malom e Quilion. Depois de algum tempo, na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos, depois que seu esposo morre. Ruth, então, se casa com Malom, que é o mais velho, que é a nossa personagem aqui, é Ruth. Ela se casa com Malom, o mais velho, dentre os irmãos, e no caso Orfa vai casar com Quilion, que é o mais novo, filho de Noemi e de Elimeleque. Bem, então Ruth se casou com Malom, o mais velho deles. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. Os 2 filhos de Noemi morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, e também por um pedido de Noemi, a viúva de Quilion, ela ficou em Moabe. Ruth também podia, mas Ruth escolhe ir com sua sogra Noemi, declarando a sua fé no Deus de Israel, que Deus seria o seu Deus. Então essa é a família belemita. Falamos da família moabita, que era a família de Ruth, e a belemita, que é a família, no caso de Noemi e Elimeleque, os seus filhos. Terceiro subtópico, matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Ruth 2:12. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed são as 2 bênçãos, entendeu? Um casamento e um filho. Fazem Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem ela foi bisavó e integrante da genealogia de Jesus. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2, Esther. Aqui apresentou Ruth, agora apresentar Esther, que é a outra personagem aí que vamos estudar aí em algumas lições. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Primeiro subtópico, de Belém para Suzã. Então estávamos lá contando a história de Ruth, que teve o ápice, desfecho da sua história em Belém, e agora Esther já está no outro território, que é exatamente em Suzã. Aí a ideia, aí o subtítulo, de Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, 500 anos mais ou menos, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e mãe, e foi criada pelo seu primo, que era Mardoqueu, aquele que eu falei no início. Seu nome hebraico era Hadassa, ou Hadassa, que significa murta, que era uma planta. Era o nome hebraico de Esther. Esther já foi um nome dado, no caso aí lá em Suzã, quando ela passa a ser esposa do rei Assuero.
Então, o seu nome hebraico é Hadassah, que significa murta, que é uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa, que é o nome Esther, é um nome persa, Esther ou Stara, significa estrela. Esther significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Então, Esther fazia parte exatamente da geração dos judeus que nasceram no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano de 538. Então, Jeremias e Isaías haviam profetizado o fim do cativeiro e isso aconteceu exatamente em 538 a.C. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Então, mesmo terminado o cativeiro, muitos permaneceram na Babilônia, que agora estava sob o domínio dos persas, que é o caso aqui que nós temos aqui de Mardoqueu e, no caso, a sua prima Esther. Subtópico 2. De órfã a rainha. Esther era órfã e ela se torna rainha. Aqui está dando um salto na história. Suzã era a capital do novo império. A gente saiu de Belém para contar a história de Ruth e agora vamos para Suzã, que era a capital aí do Império Persa. Suzã era a capital do novo império. Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, que foi deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador Flávio Joséfo. Então, Vasti ela não obedeceu a ordem do rei e ela foi deposta, e aí abriu-se uma vaga para uma rainha. E aí fez um concurso, uma espécie de um concurso, para poder escolher a rainha, a esposa do rei. E Esther foi a escolhida. É claro, tudo um plano de Deus. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins do seu palácio. O rei estava embriagado e queria apresentar a rainha para ali os seus convidados, mas com uma espécie de exibir como um troféu. E a rainha ela não teve prudência e ela recusou. E ela não poderia fazer isso, mas ela recusou. E aí, dentro disso aí, havia também um plano divino. Mas ela recusou, então ela é deposta e aí Esther se torna rainha. Então, Vasti se recusa a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins do seu palácio. Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu e de todo o império. Aí, 5 anos depois, como rainha, é quando dá toda a trama lá de Amã, e aí Esther vai estar no momento certo, no lugar certo, para poder ser usada por Deus para livrar o povo de Israel. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, isso é uma curiosidade, o nome de Deus não aparece lá escrito Deus no livro de Esther, mas o agir de Deus é do início até o fim, a ação de Deus é presente no livro de Esther, apesar de não aparecer o nome de Deus lá no livro de Esther. Ainda que o nome de Deus não encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. Louvado seja Deus. Subtópico 3. No campo ou no palácio. Assim como Ruth, no caso lá no campo, Esther no palácio,
Assim como Ruth, Esté é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja no campo, seja no palácio. No Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, é o tópico de número 3, mulheres de Deus como protagonistas da história. Primeiro subtópico, o protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus, lá em Gênesis, Deus coloca o homem como cabeça da mulher, da criação, isso foi uma instituição divina, a liderança masculina é bíblica. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Não é pelo fato de que Deus estabeleceu o homem como líder que Deus não pode usar a mulher nos seus planos e, inclusive, como protagonista dentro dos seus propósitos. Temos aí o exemplo de Ruth e de Esté. Isso não implica, todavia, o fato de Deus usar a mulher como liderança em dado momento, isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis, como nós vimos na atualidade, inverter os papéis entre homens e mulher. Hoje, aí, na busca por direitos iguais, o que todos têm diante de Deus e da lei, todos têm, a questão é fazer valer a lei, de fato. Inclusive Deus, em momento algum, para Deus não há distinção entre homem e mulher. Houve todo um contexto cultural histórico que a gente tem que respeitar, mas diante de Deus e o próprio Jesus, se tinha alguma barreira, Cristo tirou toda a barreira, que nele não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, no sentido de não há barreira. Para ele todos são iguais, igualmente filhos de Deus e passíveis de serem alcançados por Cristo. Os exemplos de Ruth e Esté são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Não que elas lutaram por uma bandeira de emancipação, não, simplesmente pelo contrário, foi a humildade, a submissão, a obediência a Deus que Deus honrou essas mulheres num contexto bem distante, bem distante. Então, a ideia do empoderamento feminino da atualidade, a mulher tem seu espaço e pode conquistar, e conquistou, e há de conquistar muito na sociedade, mas ela não pode inverter os papéis. Uma mulher, por mais empoderada que ela se sinta, ela tem o seu lugar na humanidade, de ser alguém que precisa ser tratada com respeito, com carinho, sentir-se protegida. Isso não é ser frágil de maneira nenhuma. Deus fez dessa forma para que a mulher ela fosse protegida, ela fosse amparada, para que o homem se sacrificasse por ela. Esse é o conceito bíblico em relação aos papéis do homem e da mulher. Aí o que a mulher conquistou, sem nenhum problema. Agora o que não pode é ela querer transformar-se em um homem, no sentido de estamos numa sociedade onde cada vez mais o homem está se tornando feminino e a mulher masculina. No sentido mesmo de querer ter a mesma natureza, as mesmas atitudes, perder, na verdade, a característica que só a mulher tem e característica que só o homem tem, tanto biológica quanto histórica. Por isso que estamos vivendo uma sociedade onde não se tem mais marcos, onde está ruindo tudo e a gente não sabe onde vai parar, ou aonde vai chegar tudo isso. Bem, então,
Aí vemos aí o protagonismo feminino na história. Subtópico 2. Cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a sua função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Não dá para chegar a outra conclusão, senão a que ela de fato cumpriu bem o seu papel de esposa. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra, que é exatamente o exemplo da convivência entre Ruth e Noemi. E o último subtópico, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Foi o que ela recebeu em termos de educação familiar, de boas maneiras, bons costumes, de ética, de moral. Tudo isso foi um diferencial na formação de Esther para chegar ao palácio como uma pessoa já se destacando dentre as demais mulheres. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, seu primo, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Muito profundo essa palavra. No lar que nós somos forjados. Eu, a despeito de toda a problemática que eu vivenciei, mas eu fui forjado no meu lar. Fui forjado por meu pai, fui forjado por minha mãe, fui forjado pelos meus pastores, os meus líderes, os meus professores, os bons amigos que tive e que ainda tenho, por um batalhão de irmãos, 8 irmãos que Deus me deu, um já descansa no Senhor. Eram 11 pessoas na nossa casa, então eu tinha um exército ao meu lado. Graças a Deus que eu fui bem forjado para o tempo de hoje. Então é no lar onde se é forjado para os grandes desafios da vida. Isso eu digo com experiência. Louvado seja Deus. Por fim, a conclusão. Deus continuou usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, como a mulher de Noé. A Bíblia não fala sobre ela. Mas nem por isso deixaram de ser importantes. Imagine como a mulher de Noé foi importante. Ela, Noé e os seus filhos, foi quem deu continuidade, vamos dizer assim, à raça humana, segundo a Bíblia. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebeu? O que seria de Noé, se não tivesse apoio da sua mulher? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa apareça, pois o Senhor olha para o coração, como ali 1 Samuel 16:7. Deus não vê como vê o homem, como quando na escolha do sucessor para o rei Saul, tentou-se ver os filhos ali de Jessé, os mais formosos, e Deus diz a Samuel: olha, não vejo como o homem vê. Então Deus, ele tem uma outra forma de medir, uma outra forma de olhar. E Deus escolhe exatamente aquele segundo o seu coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Está aí a apresentação da lição. 2 importantes mulheres na história de um povo, que é exatamente Ruth e Esther. Que Deus nos abençoe. Espero que você tenha se sentido interessado em assistir todos os nossos vídeos. Convide outros. Continue fazendo o apelo. Convide pessoas para estar acessando o nosso canal. Ainda não temos nem 500 inscritos. Há mais de 6 anos nosso canal no ar.
Mas eu louvo a Deus pelos inscritos e por aqueles que assistem aos vídeos. Que a gente sabe que nem todo mundo que inscreve assiste aos vídeos. Mas os poucos que assistem nossos vídeos, eu agradeço. Faça a sua parte, convidem outros, não só para inscrever, mas motivam para que eles assistam aos nossos vídeos e faça a sua parte. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana. Um grande abraço. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e da sua família. Em nome de Jesus. A paz do Senhor e Deus abençoe.